Ok, gente, estamos de volta. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco da retrospectiva dos informativos do Supremo Tribunal Federal no ano de 2018. E como eu comentei ao final do bloco anterior, agora a gente vai entrar em alguns julgados que envolvem, o direito do trabalho. Vamos jogar na tela. Primeiramente esse aqui, que é um julgado de uma importância enorme, reforma trabalhista, contribuição sindical. Extinção da obrigatoriedade de pagamento. ADIM 5794, informativo 908. Estou de volta com vocês e, gente, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, ele reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos da reforma trabalhista que extinguiram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o pagamento a uma prévia e expressa autorização dos filiados. Durante um longo período, nós tivemos aí no direito brasileiro a contribuição sindical como obrigatória, não é? Na linguagem comum, as pessoas falavam de imposto sindical. Tecnicamente, a gente sabe que não é imposto, né? Mas o imposto sindical, como se dizia, era obrigatório. Tinha um dia no ano em que, querendo ou não querendo, o trabalhador tinha descontado do seu salário um valor que era destinado aos sindicatos. O grande detalhe é que isso não é uma previsão constitucional, isso era uma previsão legal. A CLT é quem instituía e disciplinava essa contribuição sindical. A reforma trabalhista extinguiu. E aí houve a arguição de inconstitucionalidade e o Supremo disse que não há nenhuma inconstitucionalidade. A Constituição, ela não torna obrigatória a contribuição sindical. Quando a Constituição menciona a contribuição, é a chamada contribuição confederativa, que está expressamente previsto ali como sendo algo de índole facultativa e seria uma opção política do legislador, tornar ou não obrigatória o pagamento da contribuição sindical. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer para vocês o texto constitucional na parte em que ele menciona as contribuições. Vamos na tela, artigo 8º, que é a parte do direito sindical, por assim dizer. Tem aqui no artigo 8º, no inciso 4, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa contribuição prevista em lei é que é a contribuição sindical, estou de volta, que denominavam de imposto sindical. Perceba que a Constituição não prevê que é obrigatório o pagamento do imposto sindical. Ela apenas menciona que haverá conforme a lei. E a lei tornava obrigatório, deixou de tornar, e o Supremo disse, aí é uma questão de uma opção política do legislador. E, gente, a Constituição prevê que ninguém é obrigado a se filiar ou permanecer filiado a sindicato. E aí me parece que até vai em sintonia com essa liberdade do indivíduo. Se o indivíduo não tem a obrigação de se filiar, por que ele tem a obrigação de custear o sindicato? Aí alguém vai dizer, mas o sindicato ele alcança benefícios para toda a categoria, inclusive para aquele que não está filiado. É uma verdade, é pertinente esse argumento. Só que é preciso recordar também que eventuais ações coletivas não excluem do indivíduo a possibilidade de estar individualmente buscando a tutela dos seus direitos, inclusive, entrando especificamente agora em parte processualística, no âmbito do processo coletivo, a gente costuma encontrar na legislação regras que prevêem que, havendo ações individuais, as ações coletivas não beneficiam. Então, me parece, com todo respeito a quem entende em sentido contrário, que realmente essa decisão do Supremo está em muita sintonia com a Constituição. Tornar ou não obrigatória a contribuição é uma opção política do legislador. A Constituição não determina a obrigatoriedade do pagamento, ok? Vamos agora pegar um próximo caso muito impactante também no âmbito do direito do trabalho. Joga na tela. Relação de trabalho e terceirização. Terceirização da atividade fim. A DPF 342, recurso extraordinário 958.252,
Informativo 913. Estou de volta com vocês. O Supremo Tribunal Federal aí, gente, decidindo que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas, sendo mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. E dizendo também que é lícita a terceirização de qualquer tipo de atividade, inclusive atividade fim. No âmbito da Justiça do Trabalho, havia um entendimento consolidado no TST de que a terceirização seria possível em relação à atividade meio, mas a atividade fim da pessoa jurídica, do chamado empregador, não poderia haver a terceirização. E o Supremo Tribunal Federal aqui consolidou o entendimento no sentido de que é possível sim terceirizar a atividade fim. Qualquer que seja a atividade, seja atividade fim, seja atividade meio, é possível a terceirização. Agora, a terceirização não exclui a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, né? Não exclui a responsabilidade subsidiária do chamado tomador do serviço que o terceirizado está prestando. É uma decisão que causa impacto muito grande no âmbito aí da aplicação do direito do trabalho, né? E o Supremo destacou que a terceirização por si só não implica necessariamente violação da dignidade do trabalhador. Que a violação da dignidade ela tem que ser apurada em concreto. Havendo ou não a terceirização, pode haver ou não a precarização da relação de trabalho diante da postura do empregador. Mas eu não posso gerar uma presunção absoluta de que, pelo fato de terceirizar, eu estaria aí desrespeitando o trabalhador, violando a dignidade do trabalhador, não é? Então o Supremo firma aí esse entendimento extremamente importante e com isso ele, por assim dizer, derruba um entendimento que era consolidado no Tribunal Superior do Trabalho. Tem até uma súmula, que é a 331, não é? Que é a súmula da terceirização, ok? Bom, vamos na tela, próximo julgado. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, despedida de empregado. Inexistência de direito à estabilidade. Dever de motivação do ato demissional. Recurso extraordinário 589. 998, informativo 919 do Supremo Tribunal Federal. Estou de volta. Julgamento extremamente importante, não é? O Supremo Tribunal Federal, ele já tinha entendimento consolidado no sentido de que empregados públicos não têm direito à estabilidade prevista lá no artigo 41 da Constituição, salvo os que foram admitidos antes da emenda 19. Então já havia esse entendimento, que a estabilidade ela não é reconhecida aos empregados públicos, né? Só que aí agora o Supremo vem e firma uma tese, que é a seguinte: olha, não tem estabilidade, mas a demissão tem que ser feita mediante um ato motivado, devidamente fundamentado, o que permite, inclusive, o controle do ato. E aí o Supremo firmou uma tese, joga na tela, a tese é a seguinte, ó, vamos lá no nosso material. O plenário firmou a seguinte tese: a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, tem o dever jurídico de motivar em ato formal a demissão de seus empregados. Estou de volta com vocês. Isso é extremamente importante porque, apesar de não haver a estabilidade, permite um certo controle sobre o ato demissional. Porque se você tem um dever de motivar, é possível, eventualmente, fazer o controle da motivação para verificar se realmente caberia ou não a demissão, né? E aí, nesse sentido, o Supremo consolida um novo entendimento na matéria, tá? Bom, vamos na tela, próximo julgado. Empregada gestante e estabilidade. Desconhecimento da gestação pelo empregador. Irrelevância. Recurso extraordinário 629-053.
informativo 919, estou de volta. O Supremo aí firmando entendimento, né, sobre um tema que é amplamente debatido no direito do trabalho, tem entendimento aí consolidado na justiça do trabalho, no sentido de que a chamada estabilidade gravídica, né, a Constituição prevê lá no ADCT que a empregada gestante tem direito à estabilidade. E o Supremo aqui firmando o entendimento de que é irrelevante o fato de o empregador desconhecer a condição gestacional. A Constituição, ela lá no seu artigo 10 do ADCT, se minha memória não estiver ruim, e aí eu vou lá no ADCT buscar o artigo 10, deixa eu pegar aqui o ADCT, deixa eu caminhar para ele, deixa eu avançar aqui na Constituição, né, para trazer a estabilidade da gestante. Deixa eu chegar aqui. Ato das disposições constitucionais transitórias, cadê? Cadê aqui o ADCT? Estou chegando no artigo 10, estou chegando aqui. Pronto, vamos lá. Ó, tá aqui, artigo 10 do ADCT. Aqui são as disposições constitucionais transitórias. Até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Aí vem aqui, ó, 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, a linha B, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Estou de volta. E a discussão gira em torno do que se entende por confirmação da gravidez. Confirmação da gravidez é o momento em que o empregador tem conhecimento e aí está confirmada para o empregador, e o Supremo disse não. Confirmação da gravidez é no momento em que a gravidez existe. Está confirmada significa estar grávida. Ainda que a própria gestante não tenha conhecimento, ela já está grávida. E aí já incide a estabilidade. O Supremo disse, a única coisa que se exige para o reconhecimento da estabilidade é a gravidez. E se a gravidez é anterior à despedida imotivada, a despedida é nula porque incide o dispositivo constitucional, perfeito? Então o Supremo afirmou, né? Olha, a empregada gestante tem direito à estabilidade pelo simples fato da gravidez, independentemente do fato do empregador ter conhecimento. Aí eu quero avançar com vocês, vou pegar na tela, vamos pro próximo julgado. Um julgado que envolve repartição de competência, um julgado interessante, competência legislativa concorrente, lei estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega ao usuário, por escrito, de um comprovante fundamentado com informações pertinentes, eventual negativa, parcial ou total, de cobertura de procedimento médico, cirúrgico, diagnóstico, bem como de tratamento e internação, ADIM 4512, informativo 890, né? Competência concorrente, lei estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega ao usuário do plano de saúde, de um comprovante fundamentado do porquê da negativa. Estou de volta com vocês, para que vocês compreendam. O Estado do Mato Grosso do Sul, ele editou uma lei obrigando as operadoras de plano de saúde, ao negarem cobertura para algum procedimento, a fornecerem por escrito e de maneira fundamentada um comprovante de negativa. Olha, isso visou enfrentar uma situação que na prática, por vezes, acontece. Você é usuário de um plano de saúde, aí você precisa fazer um procedimento, aí você vai lá na clínica, no hospital, onde quer que seja, eles acionam um plano, e aí o plano pega e diz, eu vou negar a cobertura porque não está coberto. Aí você só recebe a informação, o plano negou. Aí você vai lá, liga para o plano. Olha, por que vocês negaram? Ah, a gente negou porque não está coberto. Mas como assim não está coberto? Olha, não está coberto. Então, me dê a confirmação da negativa. Não, a gente não fornece o documento. Porque ele sabe que se fornecerem, você vai judicializar. Aí como é que você vai judicializar sem a negativa, né? Surgem alguns entraves. Aí você tem que alegar que houve a negativa, e aí vai fazer a inversão em favor do consumidor. E o que é que a lei do Mato Grosso estabeleceu? Se o plano negar, ele está obrigado a fornecer um comprovante fundamentado de negativa. Isso é para quê? Para proteger o consumidor.
E aí houve a arguição da inconstitucionalidade, alegava-se que o Estado estava legislando sobre matéria de competência da União, e o Supremo disse não. Olha, legislar sobre plano de saúde, assistência à saúde, envolve legislar sobre proteção ao consumidor, é competência legislativa concorrente, a União edita normas gerais e o Estado suplementa. E esta regra não é uma regra que se insere no âmbito das normas gerais de proteção. Está no âmbito da competência suplementar dos Estados. E aí o Supremo confirmou a constitucionalidade. E cá entre nós, que lei interessante. Seria, inclusive, interessante que demais estados seguissem esse exemplo, né? Que essa lei surgisse em outros estados, ou até que o Congresso Nacional editasse isso no âmbito de normas gerais, tornando obrigatória a justificativa escrita da negativa, ok? Bom, vamos agora entrar em alguns casos que envolveram direito à educação. Joga na tela. Educação, idade mínima para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental. ADPF 292 e ADC 17, informativo 909 do Supremo Tribunal Federal. Estou de volta com vocês, prestem atenção. Nesse julgamento, o Supremo declarou a constitucionalidade de dispositivos legais que exigem idade mínima de 4 e 6 anos para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental. 4 anos para ingresso na educação infantil, 6 anos para ingresso no ensino fundamental, e que estabelecem que essa idade tem que estar completa até o dia 31 de março. Prestem atenção. A educação, ela nos leva a um processo contínuo, progressivo, a partir de faixas etárias e critérios do processo educacional. A gente começa com a chamada educação infantil, que abrange creche e pré-escola, depois vem o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior. E isso vem na Constituição e na lei a disciplina. O que é que a Constituição estabelece em matéria de educação? E aí eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu chegar na parte de educação na Constituição, né? Deixa eu trazer aqui, ó. Vamos na tela, gente, ó, educação, isso. Começando aqui no artigo 205. E o que é que a Constituição estabelece aqui sobre educação infantil, sobre ensino fundamental? No artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, estou de volta, e essa chamada educação básica, que vai dos 4 aos 17, abrangeria educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Aqui apenas há uma previsão, que é dos 4 aos 17. Joga na tela de novo a Constituição. E um pouco mais adiante, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Estou de volta, sinalizando que, a priori, 6 anos de idade já deve estar no ensino fundamental, educação infantil até os 5 anos de idade. Esses são os elementos que a Constituição traz sobre idade dentro do processo educacional. O que é que a legislação infraconstitucional estabeleceu? Para ingressar na educação infantil, a idade mínima, 4. Para ingressar no ensino fundamental, a idade mínima, 6. E demais, tem que ter essa idade até 31 de março. E havia um questionamento quanto a isso, se você estaria ou não estabelecendo um limite para ingresso dentro do processo educacional. Às vezes você tem uma criança que já tem uma capacidade de compreensão mais avançada, já está no estágio do processo educacional mais avançado, mas não está ainda nessa idade. Então ela não vai poder ingressar na rede de ensino. Esse era o debate. E o Supremo entendeu que essa é uma questão de opção política do legislador. O que a Constituição estabelece é que, entre os 4 e os 17,
o aluno tem que ter acesso à educação básica. É o que a gente viu, dos 4 aos 17 deve ser assegurado ele a educação básica e também até os 5 anos tem que estar ali no âmbito da educação infantil. O restante é uma opção política do legislador e aí o Supremo disse, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade, perfeito? Vamos na tela, uma outra decisão envolvendo o direito à educação, vamos lá, educação domiciliar, ó, vamos lá agora, e homeschooling. A Constituição não veda a prática de homeschooling, mas o ensino domiciliar carece de uma regulamentação prévia. Recurso extraordinário 888-815, informativo 915, no qual, estou de volta com vocês, o Supremo debateu a prática de homeschooling, ou educação domiciliar, né? O Supremo enfrentou o julgamento, era um tema de repercussão geral, e o que é que o Supremo decidiu? A Constituição, ela não tratou do ensino domiciliar. Ela não tratou da prática do chamado homeschooling, né? E só para esclarecer, gente, a prática do homeschooling, no sentido estrito, é a educação da criança no ambiente familiar sem ir para a escola. Os pais educam seu filho dentro de casa. Essa é uma prática que é difundida em alguns países do mundo, né? Tem pais que fazem essa opção. Eles mesmos cuidam de educar os próprios filhos dentro da sua casa, no seu ambiente familiar. E existem, por assim dizer, algumas modalidades, né? Algumas modalidades de ensino domiciliar. Tem uma modalidade, por assim dizer, mais extrema, onde você faz uma desescolarização meio que total, a criança não tem acesso à escola, é tudo dentro de casa, e tem mais atenuada, onde o jovem ele aprende, ele é educado em casa, mas ele tem que frequentar o ambiente escolar, pelo menos para se submeter às avaliações que são impostas dentro de um padrão curricular do ambiente escolar. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a Constituição não abordou diretamente isso e, da mesma forma que não instituiu, não vedou. O Supremo disse, olha, não há vedação dentro do sistema constitucional de maneira assim absoluta ao ensino domiciliar. A Constituição foi omissa quanto a isso. Agora, eu também não vou chegar aqui e dizer que está autorizada a prática do ensino domiciliar, porque aqui eram pais querendo, né, essa prática, o reconhecimento do seu direito a fazer a educação domiciliar dos seus filhos. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem capitaneou aí a tese vencedora, ele foi no sentido de que a Constituição não veda, mas que deve haver uma regulamentação legal sobre a matéria, inclusive permitindo a fiscalização do processo educacional, avaliar se realmente está sendo eficiente a educação domiciliar, porque o que eu tenho que me preocupar é em proteger a criança. Ok, a criança vai estar sendo educada dentro de casa pelos seus pais, mas o ensino está sendo eficiente? Tem que avaliar. Tem que avaliar. Então tem que haver uma fiscalização nesse sentido, e aí inclusive o ministro Alexandre ele destaca que seria o caso de o legislador dispor sobre o tema. Estabelecer como é que vai ser feito o critério de avaliação, se vai ter que ter algum tipo de frequência em um ambiente escolar, e ele fez o chamado apelo ao legislador, não é? Ele fez o chamado apelo ao legislador, ok? Bom, eu vou trazer para vocês agora o último caso que eu destaquei para a gente comentar. É um caso que também não tem assim uma repercussão midiática, como outros que a gente viu ao longo da aula, mas é uma questão técnica que para concurso público eu particularmente reputo como importante. Joga na tela. Amicus curiae, decisão denegatória de ingresso no feito. Irrecorribilidade. Agravo regimental no recurso 602.584, informativo 920 do Supremo Tribunal Federal. Estou de volta com vocês. E, gente, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, decidiu que a decisão denegatória de ingresso
do amicus curiae no feito é irrecorrível. Eu queria recordar a vocês que o amicus curiae é um terceiro, por assim dizer, desinteressado, que se habilita em processos, principalmente, mas não apenas, em processos de controle concentrado de constitucionalidade, e que ele se habilita mediante uma postulação. Ele pede o seu ingresso no feito ao relator do caso. É bem verdade que o relator pode, por assim dizer, fazer a chamada intervenção ius iudicius, convocando, até mediante audiência pública, né, terceiros para contribuir com o julgamento, mas de uma maneira geral, o amicus curiae ele se habilita. Ele peticiona pedindo para ingressar, apresentando seus memoriais, e o que a gente tem em previsão legal, tanto no Código de Processo quanto na Lei 9868, é que o relator em decisão irrecorrível, né, ele vai admitir ou não o ingresso do amicus curiae no feito. E aí haviam debates na doutrina sobre se irrecorrível seria a decisão que admitia, permitindo questionar para o colegiado mediante uma grave decisão que nega, ou seria toda e qualquer decisão. E o que é que o Supremo aqui consolida entendimento, e é assim que a gente vai marcar nas provas. É irrecorrível a decisão que denega o ingresso do amicus curiae no feito processual. Perfeito? Bacana? Meus amigos e minhas amigas, prestem atenção. Vamos na tela rapidinho? Vamos dar um bate-volta. Retrospectiva dos informativos do Supremo de 2018. Estou de volta. É chegado o momento de concluir esse encontro que eu particularmente reputo super especial. O acompanhamento dos informativos do Supremo é imprescindível para quem se prepara para concurso público. E, sabendo disso, é que há mais de 10 anos eu desenvolvo um trabalho no sentido de comentar detalhadamente os julgados do Supremo Tribunal Federal. É um projeto que já ajudou milhares de pessoas a evoluir no direito constitucional, a obter aprovação em concursos públicos, e que eu precisei parar por um período da minha vida, mas recentemente eu retomei. Eu retomei gravando a retrospectiva de 2017, gravando informativos ao longo de 2018 e gravando agora a retrospectiva de 2018, permitindo a quem não acompanhou o projeto ao longo do ano se atualizar com essa aula. E é um projeto que vai continuar aí ao longo de 2019. Eu quero aqui fazer o meu convite para que você, ao longo de 2019, me acompanhe no projeto. Você já coloque aí na sua agenda, semanalmente, quando o Supremo Tribunal Federal retomar suas atividades, quando chegarem os informativos, ter um encontro comigo. Joga de novo aqui o meu site. Aqui no meu site, na parte informativos do STF, vocês vão encontrar a retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017, e vão encontrar em 2019 aulas semanais. Aulas semanais, como eu já ouvi algumas vezes dos meus alunos, professor, informativo para mim deixou de ser objeto de dificuldade. Eu já fico na expectativa da aula semanal para me manter atualizado. E esse é o convite que eu quero te fazer. Que você coloque na sua agenda, pelo menos uma vez por semana, e lá no meu site, ao longo de 2019, para a gente caminhar juntos, comentando, compreendendo o que o Supremo Tribunal Federal vai estar julgando ao longo do ano, e terão casos extremamente relevantes, alguns já foram até pautados, como a questão aí da execução da pena. E aí eu queria te fazer esse convite, te pedir para compartilhar aí com colegas de estudo a existência do projeto, porque é um projeto que ajuda realmente as pessoas a evoluir, e eu te peço que me ajude a ajudar quem está buscando estudar, e queria lhe agradecer. Agradecer por estar dedicando o seu tempo para estar aqui me acompanhando. A gente passou aqui praticamente 2 horas, né? Foram quase 2 horas aqui falando de direito constitucional, falando de informativo do Supremo, e eu sei como o seu tempo é precioso, como é valoroso para você gerenciar o tempo e se dedicar ao estudo. Então eu lhe agradeço por estar aqui me assistindo, me coloco à sua disposição para auxiliar. No mais, gente, eu desejo que cada um de vocês tenha um ano de 2019 abençoado,
um ano de muitas realizações, que de repente seja aí o ano da sua tão sonhada aprovação nos concursos públicos e que a gente possa aí juntos caminhar, ok? Que Deus abençoe profundamente cada um de vocês, que vocês possam tomar posse da graça de Deus, não deixar a graça passar. Valeu!